Rapaz, você já viu aqueles pastores falando: quer fugir do pecado? Joga fora o celular. As redes sociais estão te fazendo cair? Deleta tudo, tudo. Você tem amigos te influenciando mal? Melhor repensar sobre as suas amizades. E eles ainda soltam aquele versículo: se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira para longe de ti. E se a tua mão direita te escandalizar, corta, atira para longe de ti. Será mesmo que essa interpretação está correta? Jesus estava mesmo dizendo para você viver como um monge desconectado do mundo? Ou será que há algo muito mais profundo nessa passagem? Agora, convenhamos, muitos pregam o radicalismo na santidade, mas nem eles mesmos seguem à risca o que Jesus ensinou, não é? Se fosse para levar esse radicalismo ao pé da letra, como eles querem, já teria muitos sem olho e sem mão por aí, não é mesmo? Porque Jesus não mandou cortar o objeto que a mão segura, mandou cortar a própria mão. Jesus não mandou tirar o objeto para onde o olho está olhando. Ele mandou arrancar o próprio olho. E por que ninguém faz isso? Porque o problema não está na mão, porque o problema não está no olho, como também não está no objeto. Pode cobrir os olhos, pode apagar as redes sociais, jogar o celular no mar. Se a mente continua suja, a pessoa continua pecando. Pode cortar os 2 braços, arrancar os olhos, virar uma estátua. Se a mente continuar suja, você continua pecando. Sem contar que, se você cortasse a mão, mesmo depois de muitos dias, você ia sentir a dor do membro fantasma, porque o cérebro ia continuar mandando sinal para uma mão que nem está lá mais, ou seja, ia doer sem necessidade. Agora me responda, cortar a mão resolveria o problema? É óbvio que não. Muitos líderes ensinam essas paradas de radicalizar, mas sem entender a essência do ensino de Jesus. A lógica deles é tipo assim: caiu vendo algo no celular, joga o celular fora. Redes sociais são problemas? Então saia fora do digital. Você tem amigos que te influenciam mal? Troque as amizades. Agora, vamos entender este último ponto. A Bíblia diz claramente: as más companhias corrompem os bons costumes. Você vai encontrar esta passagem lá em 1 Coríntios 15:33. Em outras versões diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, não dá para viver cercado de gente que te puxa para baixo e achar que não vai ser afetado. Mas isso não significa fugir de todo mundo. Jesus comia com os pecadores, mas ele não vivia como pecador. O problema não é ter contato com pessoas que não compartilham da sua fé. O problema é se a sua identidade não estiver firme o suficiente e você começar a absorver os valores errados. Então, ao invés de simplesmente sumir do mapa, a questão é: quem está influenciando quem? Se você tem controle sobre o seu ambiente, ótimo. Agora, se perceber que está sendo mais influenciado do que influenciando, então aí sim, talvez seja a hora de reavaliar algumas amizades. E outra coisa, tentação não é pecado. Não tem que ficar fugindo da tentação. Tentação não é pecado. Muita gente confunde isso. Ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Na verdade, se você reparar bem, a tentação vem para te fortalecer. Sim, porque quando você resiste à tentação, melhora o seu córtex pré-frontal e você, como o espírito que é, fica fortalecido. O seu córtex pré-frontal e você são fortalecidos. Mas veja bem, quando resiste à tentação e não quando resiste ao mau desejo. Na verdade, o mau desejo só vai existir quando você não resistiu à tentação como deveria. Mais uma questão. A atração faz parte dos nossos 5 sentidos. Não é porque você foi atraído, não é porque você teve uma atração que você já pecou. Veja bem, se eu sentir um cheiro de comida agora, isso vai me atrair. Se a minha esposa ou um dos meus filhos me chama, eu sou atraído pelo som da voz deles. Isso é normal. Agora, o que eu faço com essa atração? Eis a questão. E é aí que a gente bota o córtex pré-frontal para funcionar. Se alguém me chama, eu posso parar o que eu estou fazendo e ir lá ver o que está acontecendo, ou peço para esperar. Se eu sinto um cheiro, eu vou avaliar se é cheiro de comida estragada ou de algo bom para comer. Eu analiso, eu julgo. Para isso eu uso o córtex pré-frontal. A questão não é evitar qualquer coisa que te chame a atenção, mas saber como interpretar e lidar com isso.
Por isso que Paulo avisou, Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então, quem vai ver se você pode lidar com aquilo é Deus e não você. Confia. Então, sinceramente, eu prefiro confiar em Deus do que nas minhas estratégias falhas. Agora vem cá. Deixa eu trazer um conceito científico para explodir sua cabeça. Eu acho que você já deve ter escutado sobre reflexo condicionado. Aqui mesmo no canal tem alguns vídeos que falam sobre isso. Pavlov estudou isso e mostrou que o nosso cérebro associa estímulos externos a respostas automáticas. Se a pessoa vê uma imagem, ouve uma música, sente um cheiro e já associa isso ao pecado, ela está presa num ciclo vicioso. E tem um detalhe. Quanto mais você reprime um desejo, mais ele cresce, mais potencializado ele fica. Por quê? Porque existe uma lei conhecida como lei de Hebb. E essa lei diz: células que disparam juntas permanecem conectadas. Se você se reprime, ainda que não queira, está fazendo com que a tensão continue mantendo o ciclo. Isso se chama efeito rebote. Agora, olha a sacada. Se o problema fosse o celular, a gente resolveria o problema na loja da Nokia. Era só comprar um Nokia tijolão e pronto, santidade garantida. Mas sabemos que não é assim que funciona. Agora, olha o que Jó disse. Fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Jó 31:1. Agora, você já parou para pensar que como as moças da época de Jó se vestiam? Com certeza eram muito mais comportadas do que as mulheres de hoje. Talvez até mais do que as mulheres evangélicas de hoje. E mesmo assim, Jó sentia que precisava lidar com os seus olhos e sua cobiça. Isso só prova que o problema não está no mundo externo, não está no celular, não está na praia que você evita, não está na academia que você deixou de ir com medo de cair. Está dentro de você. É loucura fugir, o certo é transformar. Max Planck já dizia, quando você muda a forma de olhar para as coisas que você olha mudam. E Jesus disse, a luz do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Ou seja, o problema não está no mundo, mas na forma como você enxerga ele. O problema não está no seu celular, mas na forma como você enxerga ele. Cara, acorda. Eu fico vendo esses pastores dando essas dicas na internet. Como será que eles imaginam como as pessoas veem eles? Talvez deve ser legal falar essas coisas, né? Dar aquele ar de coragem. Joga fora o seu celular, sai das redes sociais. Aí você joga o seu celular, sai das redes sociais e vai para a igreja. E chegando lá você se depara com uma visitante com aquela calça colada e decote lá embaixo. E aí, o que você faz? Vai virar a cara? Para quê? Um cara que anda com esse medo já caiu faz tempo. Já pensou se todo pastor que se deparasse com uma mulher sensual na igreja, chamasse ela no gabinete e falasse assim: a partir de hoje você não vem para a igreja com essa roupa. Eu tenho certeza que a partir daquele momento ela não vai mais para a igreja. Cara, ela pode ser uma nova convertida ou talvez nem convertida ainda. Você ainda nem pescou o peixe e já está querendo limpar ele. E aí, como é que fica? Se for uma mulher que já faz parte da igreja, beleza, vale ensinar sobre vestimentas. E se for alguém de fora? Isso é um problema dela com Deus? Se ela está fazendo isso de propósito para tentar os irmãos da igreja, ela que se veja com Deus. Agora, se você cair por causa do decote dela, o problema é seu. Cuidado com o legalismo. Agir fora da realidade não é santidade, é escravidão religiosa. Cara, se livrar das coisas externas fossem suficientes, os fariseus seriam os homens mais santos de todos. Mas Jesus veio justamente para denunciar esta hipocrisia. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não querem movê-los nem com um dedo. Mateus 23:4. Se fôssemos levar Mateus 5:29 ao pé da letra,
Jesus estaria ensinando que o problema está nas ferramentas e não no coração humano? Mas sabemos que isso contradiz o próprio ensino de Cristo. O pecado nasce dentro do coração, não nos objetos externos. Jesus nunca ensinou a automutilação literal e nem a fuga desesperada da realidade. Seu ponto era radicalizar a consciência moral e não simplesmente amputar influências externas. O foco não é arrancar os olhos ou cortar as mãos, mas sim remover aquilo em nós que deseja pecar. Porque se a raiz do pecado não for tratada, você pode cortar tudo ao seu redor e ainda assim vai encontrar um jeito de pecar. Essa interpretação exagerada pode levar a um ciclo vicioso. A pessoa corta tudo, tudo que parece ser tentação, mas continua lutando porque a raiz do problema ainda está viva. Ela fica frustrada, ansiosa, irritada, se vê sem saída e, acima de tudo, se sente culpada. Agora segura essa. Sabe qual é o maior combustível do ciclo do vício? A culpa. O cara peca, se sente culpa, tenta se reprimir, cai de novo. Sente mais culpa e o ciclo continua. Está percebendo? A culpa alimenta o ciclo do vício. Porque quando ele sente culpa, o cérebro manda uma informação para as glândulas suprarrenais que fazem cortisol, mais adrenalina, e ele busca dopamina barata para poder equilibrar a tensão que ele está sentindo. E aí ele volta de novo para o vício que ele está tentando abandonar. Se fosse só cortar a internet, meu amigo, queda por causa de conteúdo indesejado teria acabado lá em 90, no tempo do VHS. Se fosse só mudar de ambiente, ninguém mais pecaria mudando de cidade. Isso não é santidade, é escravidão. Jesus não quer que você viva amputado do mundo. Ele quer que você seja transformado e seja a luz do mundo. Mude a mentalidade. Romanos 12:2. Treine seu cérebro para identificar a tentação antes dela se tornar desejo. Porque se o seu córtex pré-frontal estiver fraco e não fizer um scanner correto, a luta já está perdida antes de começar. Existem exercícios para isso. Confie mais em Deus do que no medo do pecado. Aprenda a enxergar as coisas com uma nova perspectiva. E mais uma coisa, para de ficar dizendo que está lutando contra o pecado, lutando contra a pornografia. A luta contra o pecado só existe para quem ainda enxerga as coisas sob a ótica do pecado. Quando você é transformado, não está mais lutando contra o pecado, você simplesmente faz o bem. Faz o bem. E isso é suficiente. Como Paulo disse, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se a sua vida é fazer o bem, o mal automaticamente perde o espaço. Ah, mas eu ainda não fui transformado. É aí que está o segredo. Você tem que se ver como transformado. Ah, Cid, mas e o território de risco, como fica? Primeiro, entenda isso. O território de risco não é qualquer lugar que você frequenta no seu dia a dia. Já pensou morar no território de risco? O seu corpo não aguentaria tanto estresse, ele iria responder com excesso de cortisol, te deixando ansioso, tenso, esgotado, e sabe o que acontece depois? Você ia buscar alívio na dopamina barata, exatamente naquilo que você está tentando parar. A praia não é um território de risco? O mar, a areia, o sol são bênçãos. Sua casa também não é um território de risco? Se fosse, você teria que viver fugindo até de onde mora. Agora, o que realmente é território de risco? O site de conteúdo indesejado, o bar para quem está tentando largar a bebida, a casa noturna para quem quer sair da vida de balada. Isso sim são territórios de riscos. Lugares que só servem para te fazer cair. E aqui está o ponto crucial. Nos territórios de risco, você nem deve chegar perto. Agora,
Quando o inimigo começa a rondar o seu território, ou seja, o lugar onde você leva a sua vida normal, a estratégia é outra. Qual que é a estratégia? Submeta-se a Deus. Resista ao inimigo e ele mete marcha. Afinal, você está no seu território, então aí você resiste ele, porque ele está aí para te tentar. Você resiste à tentação e ele mete marcha. Resumindo, pessoal, cortar o celular não vai te santificar. A verdadeira vitória não é fugir, mas enxergar diferente. Agora, conselho bíblico: quer vencer? Viva em espírito. Paulo disse assim: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então se liga nessa oportunidade. Se você está cansado de viver com medo, lutando sozinho e sem saber como sair deste ciclo, eu tenho algo especial para você. Eu criei um grupo fechado no WhatsApp, onde durante 21 dias vou te guiar numa jornada de transformação com insights poderosos, reflexões profundas e conteúdos que vão te ajudar a viver no Espírito. A imersão começa no dia 17 de fevereiro e eu quero você junto nessa. E olha, a inscrição é só R$ 37,00, um valor simbólico, mas que pode gerar uma mudança real na sua vida. Quer entrar? O link do WhatsApp está na descrição do vídeo. Me chama lá e bora crescer juntos. Agora me diz aí, já tentou se livrar de tudo para fugir da tentação e viu que não adiantou? Já caiu na ilusão de achar que o problema era externo, mas percebeu que o buraco era mais embaixo? Comenta aí. Bora trocar ideia. Gostou do vídeo? Então já deixa o like para fortalecer. Se você não gostou, então se inscreva, ative o sininho, porque pode ser que você vai gostar do próximo. Valeu, obrigado.